no livro de Jonas, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, fala ao nosso coração, Senhor. Fala ao coração do teu povo, fala ao coração da tua igreja, fala ao coração daqueles que acompanham online. Fala, Senhor, ao nosso coração. Porque, Senhor, o Senhor é Deus. E nós, ó Pai, somos criação do Senhor, somos filhos do Senhor. Deus, precisamos tanto da Tua presença, de ouvir a Tua voz. Precisamos tanto do resplandecer da Tua glória sobre nós, ó Pai. Mas, ó Deus, venha ao nosso encontro. Que seja muito mais, ó Pai, do que uma experiência de novas informações, mas que tenhamos um contato verdadeiro com o Senhor, com a Tua presença, com a Tua glória, com o Teu poder, com o agir do Teu Espírito Santo. E que o Senhor, ó Pai, possa gerar transformação, Senhor, nas nossas entranhas, ó Pai, no nosso físico, no nosso emocional, no nosso espiritual, ó Pai, na nossa família, nas nossas relações. Venha ao nosso encontro, ó Deus. Fala, Senhor, poderosamente a cada um de nós, para que em tempos, ó Pai, onde temos tantas distrações, ó Deus, tantas coisas, ó Pai, tentam seduzir a nossa atenção, que possamos, ó Pai, de fato, sermos totalmente atraídos pela Tua graça, Senhor. E que assim, ó Pai, nos alimentando dela, experimentarmos nova vida, vida que vem do céu. Em nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara. Dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte, para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então, os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem.
não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Amém. Queridos irmãos, o livro de Jonas é um dos livros proféticos da Bíblia. Faz parte do conjunto chamado Profetas Menores, porque são livros realmente pequenos, com poucos capítulos. Porém, o livro de Jonas tem uma característica diferente dos outros livros proféticos. Em geral, o conteúdo principal de um profeta é a sua mensagem. O profeta recebe a mensagem da parte de Deus, proclama ao povo. Jonas também recebeu uma mensagem, porém extremamente pequena. Na verdade, se você ler com atenção o livro de Jonas, você vai perceber que a única pregação que você vai encontrar aqui é uma frase de 7 palavras. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Uma pregação com 7 palavras. Imagine você chegar ao culto, chegou aqui hoje, né? O pastor dizer para você, olha, 7 palavras, amém, acabou. Se você apenas citasse, por exemplo, né, o famoso versículo de João 3,16, faltaria palavras, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para aí, 7 palavras. E para piorar, Jonas pregou estas 7 palavras sem nenhuma disposição, cheio de má vontade. Porque, literalmente, Jonas pregou sem querer que as pessoas se convertessem. Imagine você. E a ironia é que Jonas pregou esse mísero sermão sem querer que as pessoas se convertessem. E o que aconteceu? Milhares de pessoas se converteram. Olha que coisa interessante, né? Tem crente que convida as pessoas para vir para a igreja. Não sei se já aconteceu isso com você, né? Mas alguns irmãos já me compartilharam essa experiência. Então você convida alguém para vir na igreja, mas lá no fundo, você não quer que a pessoa venha, né? Você evangeliza orando assim, Senhor, manda para outra igreja, né? Manda para outra, tem tanta igreja, Senhor, logo para a nossa, né? Para cá não, tem outras aí para a pessoa frequentar. Então Jonas era pior ainda, que Jonas não queria nem que fosse para outra igreja, né? Jonas não queria que ninguém se convertesse ali. Então a nossa série de mensagens é sobre histórias. Velhas histórias para um ano realmente novo. E a mensagem que Deus tem para as nossas vidas não tem a ver com a pregação de Jonas. Tem a ver com a vida de Jonas. Tá? E o primeiro ponto que nos chama a atenção é que Deus foi ao encontro de Jonas com a palavra. A palavra de Deus vai ao encontro de Jonas trazendo uma missão para ele, né? É o primeiro versículo deste livro, vai dizer aí no capítulo, no versículo 2, na verdade, né? Vá depressa, grande cidade de Nínive, e pregue contra ela. Deus foi ao encontro de Jonas como costuma ir ao encontro, ou costumava ir ao encontro dos profetas, e costuma vir ao nosso encontro. É a primeira maneira através da qual Deus fala conosco, pela palavra. Veja,
Quando você ouve a palavra de Deus registrada na Escritura, você está ouvindo o próprio Deus. Ouvir a palavra é ouvir Deus. Ouvir a Escritura é ouvir Deus. O Espírito Santo fala com você através da palavra. O Evangelho, a salvação chegam em nossas vidas por meio da palavra. Só que essa palavra, ela traz um chamado, ela traz um desafio. Nunca é mera informação. O objetivo da pregação do Evangelho não é a gente meramente aprender detalhes ou curiosidades sobre a Bíblia. O culto é muito mais do que uma aula. A palavra é poder de Deus, porque ela vem de Deus. Todas as vezes que o profeta ouvia a palavra, ele se sentia desafiado, porque a palavra de Deus nos desafia. Nossa igreja, nós temos os núcleos que funcionam durante a semana, e sempre nós iniciamos o momento de reflexão com uma pergunta: o que Deus falou ao seu coração pela palavra? Já comentamos isso aqui algumas vezes, porque essa é uma pergunta central. E se você fica em silêncio, isso é preocupante, né? Imagine você participar de um culto inteiro, ouvir a pregação e você não percebe nada, absolutamente nada. O culto inteiro e Deus não falou com você, né? Pior ainda é quando a pessoa diz: não, pastor, esse domingo a pregação não foi para mim. Foi para quem então, né? Será que é assim que Deus faz? Tem dia que Deus vai resolver hoje falar com o pessoal que senta desse lado, né? Aí de manhã ele fala com quem está aqui, de noite com quem está aqui, outro domingo ele fala com quem está online. Não existe, irmãos, o som que se compare à voz de Deus. Antes de existir mundo, antes do universo, antes dos átomos, das moléculas, antes de tudo, houve um som. O primeiro evento, para pensar sobre isso, o primeiro evento de todos os eventos, primeiro fato, primeiro acontecimento, entre todos os acontecimentos, foi Deus falar. Primeira vez que um verbo foi conjugado. Primeira ação foi quando Deus falou. E tudo veio a existir. Haja luz, houve luz. E aí, irmãos, a gente precisa entender que esse mesmo som que saiu da boca de Deus e criou o universo, continua saindo da boca do Senhor para gerar vida em nossas vidas. Isso acontece quando a gente ouve a palavra aqui, isso acontece quando você lê a palavra no seu dia a dia, isso acontece quando a gente compartilha, conversa sobre a palavra. O profeta Isaías vai dizer para a gente que a palavra de Deus não volta vazia. Mas aí, alguém pode perguntar: poxa, pastor, mas muitas vezes eu vou ao culto, ouço a pregação e eu tenho uma sensação de vazio. Tantos anos na igreja e há um vazio dentro de mim. E talvez, queridos, uma das razões para isso tenha a ver com o fato da gente não reagir à palavra. O nosso contato com a palavra de Deus não pode se resumir ao culto, ao momento de culto e à pregação. Talvez o desafio espiritual, né, ou o desafio para que você cresça espiritualmente, não está em você ouvir mais pregações. A minha pergunta para você é outra. O que você tem feito com as pregações que você tem ouvido?
amadurecimento espiritual passa por a gente refletir sobre o que temos ouvido. Passar a semana orando por isso, refletindo, meditando por isso, sobre isso. Essa é a lógica do trabalho que nós fazemos com as devocionais e leituras bíblicas. Então, não é uma seleção aleatória de textos. Elas estão vinculadas às pregações para que você, durante a semana, leia, ouça, medite, reflita. Isso tem a ver também com os nossos núcleos. Tempo da gente não apenas se ver, se encontrar, estar junto, mas conversar sobre as pregações. Porque à medida que a gente vai conversando sobre a palavra vai cada vez mais entranhando no nosso coração. Cada vez que a Bíblia é aberta, Deus veio ao seu encontro para te desafiar, para te consolar, para te confortar, para te renovar, para te levar ao encontro de Cristo. E ela não volta vazia. É por isso que você precisa se perguntar, o que Deus está falando comigo, o que Deus quer comigo? Então essa é a oração que precisamos fazer, irmãos. Talvez hoje Deus começou a falar com você na primeira música que você ouviu. Talvez Deus começou a falar com você quando você entrou aqui no prédio e alguém conversou com você, alguém te abraçou. Talvez Deus começou a falar com você quando você estava lá em cima participando da intercessão. Talvez Deus começou a falar com você quando você saiu de casa. Mas o culto é encontro com Deus. E toda vez que estamos diante dele, ele fala ao nosso coração. Agora, importante destacar, sempre fazer uma ressalva que os pregadores não possuem uma espécie de autoridade inquestionável, de maneira alguma. Qualquer pregador pode ser questionado. Você não só pode, como deve, verificar se o que você está ouvindo está de acordo com a palavra de Deus. Infelizmente, ao longo da história sempre existiram falsos profetas. Desde o período do Antigo Testamento até hoje há pessoas que distorcem a Escritura, buscando interesses os piores possíveis. E qual é a única maneira de eu diferenciar um falso profeta de uma pregação verdadeira? Qual é o único parâmetro que eu tenho? Qual é o único critério que eu tenho? Não tem a ver com a pessoa que prega. Tem a ver com o conteúdo da mensagem. A questão não é julgar se você gosta ou não gosta, tem simpatia ou não, se você acha aquela pessoa legal ou não acha. A questão é o que está sendo pregado. O conteúdo, a mensagem. E ao mesmo tempo esse exercício precisa ser feito com cautela para que a gente não caia em outro extremo. Que é quando a gente se torna tão crítico, que já não consegue mais ouvir a palavra de Deus através da boca de ninguém. Porque nenhuma boca é santa o suficiente para ser instrumento de Deus para a gente. Veja, o poder de Deus está na palavra, não no pregador. Porém, desde que o mundo é mundo, a palavra de Deus chega para você através de quê? De pessoas, homens e mulheres pecadores, gente limitada, mas que é usada pelo Senhor. A palavra de Deus chegou ao povo de Israel através de Moisés e dos profetas. Jesus Cristo incumbiu 12 homens de serem os anunciadores da sua mensagem ao povo de Israel. Depois ele chama Paulo, e ele continua. O método é o mesmo. Ele não vai enviar anjos. Ele continua usando seres humanos pecadores para falar com outros seres humanos pecadores sobre a palavra dele. Então só nos resta uma única opção: dispor o nosso ouvido
para ouvir a palavra, apesar dos instrumentos que transmitem. O próprio Jesus ensinou que quando a gente rejeita os mensageiros enviados por Ele, estamos rejeitando também o próprio Jesus. Se não dermos ouvido a ninguém, é bastante possível que não estaremos dando ouvidos também ao Senhor. Então é preciso cuidado para que a gente, por um lado, não ache que qualquer pessoa que se diga pregador, se diga pastor, e qualquer mensagem que chega ao nosso coração, que parece bíblica, mas às vezes não é, mas também a gente não pode se tornar tão crítico, tão ácido, que rejeite qualquer pessoa que se apresente como instrumento de Deus para as nossas vidas. Agora, ouvir a voz de Deus, reconhecer que Deus está falando com você é o primeiro passo. O segundo passo é você obedecer. Se a palavra de Deus sempre nos traz um desafio, a questão é, vamos ou não vamos cumprir esse desafio? E aí, quando você começa a colocar em prática esse desafio, a palavra de Deus, ela se torna mais do que uma informação. Se a palavra de Deus é palavra de Deus, não é um conceito apenas, não é apenas uma teoria. Ela tem a ver com o seu corpo, ela tem a ver com as suas emoções, ela tem a ver com a sua rotina, ela tem a ver com as suas práticas, com o seu dia a dia. Sabe por que geralmente a gente esquece as pregações? Porque a gente não pratica o que ouve. Falta-nos a decisão de obedecer. Então, se você, ao refletir sobre tudo isso, isso não te acompanhar durante a semana, nas suas atitudes, nas suas ações, amanhã você já não tem a menor ideia do que foi pregado aqui. Não fez diferença. Veja o caso de Jonas, por exemplo, né? Jonas ouviu a voz de Deus. Ouviu. 2, Jonas reconheceu que era Deus quem falava com ele. 3, Jonas entendeu claramente qual era o chamado de Deus para a vida dele. Então ele ouviu, ele sabia que era Deus e ele entendeu o chamado. Mas ele decidiu não obedecer. Aqui temos uma outra ironia do livro de Jonas. Todos nós conhecemos essa história por causa da desobediência de Jonas. A ironia é que Jonas desobedeceu a Deus porque ele levou a sério a palavra de Deus. Olha que coisa interessante, né? Deus falou para Jonas, vai até a cidade de Nínive, que era uma das mais importantes cidades do Império Assírio. Era uma missão simples. Agora, nem tudo que é simples é fácil. Porque é simples de execução, mas envolve outras circunstâncias. Jonas deveria ir pregar numa cidade um sermão de 7 palavras. Bem, qualquer um de nós aqui, né? Quem tem condições de ir ali na cidade vizinha pregar um sermão de 7 palavras? Você precisa fazer um seminário para fazer um sermão de 7 palavras, onde, na verdade, as palavras já foram dadas, né? É só você pronunciá-las. Qual é a dificuldade, irmãos? A dificuldade é que Jonas representa o sentimento do povo israelita, que era profundamente magoado com a cidade de Nínive. Essa cidade,
que era uma espécie de centro do reino dos assírios. E os assírios tinham invadido o povo de Israel e feito uma guerra muito cruel. Israel tinha sido violentamente atacada pelos assírios. Então Israel, na verdade, os assírios destruíram completamente o reino do norte, a parte norte de Israel. Então no coração de muitos israelitas havia ódio por conta da maldade, da crueldade, da violência. Então, a oração dos israelitas, a oração de Jonas, era que Deus mandasse fogo do céu, queimasse aquela cidade, acabasse com tudo. Então, para trazer para a sua realidade, é como se Deus mandasse você falar do Evangelho para alguém que te magoou profundamente. Você convidar para essa pessoa estar aqui na igreja. A pessoa te fez mal, a pessoa te prejudicou, a pessoa criou uma série de problemas na sua vida, a pessoa te fez perder o sono, a pessoa criou dificuldades para a sua família. E agora você precisa falar de Jesus para ela. E o dilema de Jonas, né, tem a ver com a fé de Jonas. Porque ao falar de Jesus, né, ou no caso dele, ao anunciar a mensagem que Deus mandou anunciar, Jonas, a mensagem era de destruição, de juízo, né? Daqui a 40 dias, a cidade de Nínive será destruída pelo Senhor. Só que Jonas fez o seguinte cálculo: eu vou pregar, estas pessoas vão se arrepender e Deus vai ter misericórdia delas. E eu não quero que Deus tenha misericórdia delas. Entende? Então, é você pregar o Evangelho para alguém e você diz assim, pô, mas vai que essa pessoa se arrependa. Aí vai que Deus resolve perdoar os pecados dela. E aí? A Síria representava mais ou menos o que o Egito representava para Moisés, que a gente falou na semana passada, só que um pouco pior. Então a gente consegue entender os motivos de Jonas, o que, porém, não justifica a sua desobediência. Certamente, nem eu nem você iríamos alegremente cumprir essa missão. Será que iríamos ignorar a voz de Deus? O que eu queria chamar a sua atenção, que faz toda a diferença nesse texto, nessa história, é que Jonas não era um incrédulo. Jonas não era um descrente. Jonas não era um ateu. Jonas não era uma pessoa que não tinha temor do Senhor. Jonas era alguém que conhecia Deus. Ele não teve dúvidas de que Deus falava com ele. Ele não teve dúvidas de qual era a vontade de Deus para a vida dele. Apesar de tudo, ele decidiu desobedecer. Então, o que nós temos aqui, o pior nível de desobediência. O estágio mais grave. A desobediência intencional, premeditada, calculada. Esse é o pecado de Jonas. Olhando a nossa vida, se você frequenta a igreja, se você convive na igreja, você sabe a vontade de Deus. E às vezes Deus nos coloca em uma situação difícil. Pode dizer com tranquilidade que a maioria, ou a maior parte das coisas que Deus pede para você fazer é simples, é fácil. Botar aí 90%. Mas há momentos que Deus nos traz desafios que são
complicados. Ora, por um lado, ele não pede nada que ele não te dê condições de cumprir. Tudo que ele pede, ele te capacita. E o mais importante, ele vai com a gente. Por outro lado, você precisa saber, antes de você tomar a sua decisão, que não é tão fácil se livrar de Deus. O que eu mais gosto dessa história, né, é que Jonas está tentando se livrar de Deus. Não sei se você já tentou isso. Sabe? Não quero saber do Senhor, não quero saber de igreja, não quero saber de evangelho. Chega para mim, chega disso, acabou. Deus mandou ele ir para Nínive. Ficava lado oriental, leste. Jonas vai para Tarsis, para o outro lado, completamente inverso. Tarsis é uma cidade que fica hoje, né, mais ou menos ali na região da Espanha. E na geografia da época, possivelmente era o lugar mais distante que se conhecia. Em outras palavras, Jonas foi para o fim do mundo. Onde é que é o fim do mundo? Tá, então vou para lá. Me dá uma passagem. Possivelmente o raciocínio dele foi, bem, lá não vou encontrar nenhum crente. Né? Não vai ter ninguém que serve ao Deus de Israel, ninguém vai me incomodar, ninguém vai ficar me chateando, nem Deus. Até Deus vai se esquecer de mim. Muitos israelitas acreditavam naquele tempo que Deus só agia no território de Israel. É mais ou menos como alguém, digamos assim, nesse período, né? Está aí mergulhado no carnaval e acha, bem, aqui onde eu estou, fazendo o que eu estou, nem Deus está me vendo. Jonas não entendeu a soberania de Deus. Não há um lugar em todo o universo em que estejamos fora do alcance do Senhor. Salmo 139 vai dizer isso, né? Onde eu poderia me esconder da tua presença? Nos lugares mais altos tu estás. No mais profundo tu estás. E há uma frase muito importante que o salmista vai dizer: mesmo que eu me esconda nas trevas, diante do Senhor, as trevas e a luz são a mesma coisa. Então, irmão, não há lugar, nem situação, nem condição existencial ou espiritual na qual você fique inacessível ao Senhor. Você pode se esconder de Deus, mas como falamos aqui na semana passada, Deus encontra até mesmo aqueles que não querem ser encontrados. A gente canta aqui um cântico que diz que Deus não desiste de você. Significa que Deus te procura. Deus vai ao encontro, onde quer que você se esconda. E às vezes Deus vai ao seu encontro como uma brisa suave, como fez com Elias. Não sei se você lembra da história do profeta Elias. Um momento difícil. E Deus foi ao encontro dele com uma brisa suave, um vento leve. Mas às vezes ele veio ao nosso encontro numa tempestade, como o caso de Jonas. Eu não sei qual é o vento que está soprando na sua vida. Talvez na sua vida está soprando uma brisa, tranquila, suave. Deus está falando com você. Talvez na sua vida esteja passando uma grande tempestade. Não se engane. Deus está falando com você. Deus nos chama a voltarmos para Nínive, para a missão que Ele tem para a nossa vida. Veja, querido,
Fazer a vontade de Deus é difícil? Às vezes é. Às vezes a gente se colocar no lugar que Deus nos chama é difícil, é desconfortável. Imagine os sentimentos e as emoções, né? Imagine você falar do Evangelho para alguém que te fez mal, alguém que você sabe que você, na verdade, não gosta. A mágoa no seu coração, a raiva no seu coração. Mas você prega o Evangelho para essa pessoa. E essa pessoa resolve vir à igreja. E essa pessoa resolve se converter. E você precisa, dentro da igreja, servi-la. Então há questões emocionais pesadíssimas. Mas se é difícil servir ao Senhor, a verdade é que do outro lado, a outra opção, ela é muito mais difícil. Em certa ocasião, Jesus pregou e muita gente chegou e falou assim: Senhor, que discurso difícil, que discurso pesado, que pregação foi essa? Esse padrão está muito elevado, esse fardo está muito pesado, é muito duro, ninguém tem como cumprir isso. E o texto diz que naquele momento, muitos abandonaram Jesus. E Jesus, né, digamos assim, ele dobra a aposta. Ele vira para os discípulos e fala assim: e vocês? Vocês querem ir embora também? E Pedro responde de forma espetacular, dizendo: Senhor, para quem iremos? Essa é uma frase interessante para quando você estiver no seu nível mais baixo de fé, né? Imagine que a fé é como uma bateria de celular, né? Ela vai caindo, vai caindo, vai caindo e a gente vai sentindo, né? Que está ali 15%, aquela coisa toda, tal. Você está 1%, meio, 0,5% na sua vida espiritual. Pense sobre isso. Para quem iremos? Minha fé acabou. Minhas forças foram embora. Eu me sinto péssimo. Mas eu só tenho um lugar para ir. Eu só tenho uma pessoa a procurar. Foi o que Pedro disse para Jesus. Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Quando eu não sinto nada, quando o meu coração está mal, é na presença do Senhor que eu preciso estar. Não seguimos o caminho com Jesus porque é fácil. Seguimos porque é a verdade. Não seguimos o caminho de Jesus porque todo dia nos sentiremos bem. Seguimos porque é a verdade de Deus. Não seguimos o caminho de Jesus porque aí teremos facilidades, bênçãos, prosperidades, realizaremos nossos sonhos. Não. Seguimos porque é a verdade de Deus. Ora, justamente a tentação do diabo é a facilidade. Ora, é mais fácil a gente estar em casa do que frequentar a igreja. É mais fácil fingir ser cristão do que ser cristão de verdade. É mais fácil pensar sempre em você mesmo do que nas pessoas à sua volta. É mais fácil ser corrupto do que ser honesto. É mais fácil inventar uma mentira do que falar a verdade. É mais fácil se render ao pecado do que ficar lutando contra ele. Porque, em última análise, é mais fácil ir para o inferno. Se não fosse assim, Jesus não teria dito
que o caminho da perdição é largo e espaçoso. Largo e espaçoso. Em contrapartida, o caminho que leva à salvação é estreito. Porque, na verdade, os caminhos que te levam à perdição são múltiplos. O inferno é extremamente acessível. Contudo, o caminho que leva ao relacionamento com Deus é único. Só tem uma entrada, uma estrada: Jesus Cristo. Qualquer outro caminho, por interessante que seja, fácil, vai te levar para longe do Senhor. O caminho que te leva à presença de Deus é o caminho de Jesus, a fé nele, nele que morreu por você na cruz do Calvário. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente fala que esse caminho ele tem as suas dificuldades, isso não significa que ele seja impossível. E a palavra de Deus também fala, nos mostra claramente essa questão. Quando Jesus conversa com o chamado jovem rico, que ele sai triste, e Jesus fala: olha, é mais difícil um rico se arrepender do que o camelo passar por um buraco de uma agulha. E aí os discípulos perguntam a Jesus: então, quem vai se salvar? É impossível. Esse negócio de reino é muito difícil. E aí Jesus responde: aos homens sim é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, para mim e para você é impossível. Deus tornou possível através da cruz do Calvário. Veja que interessante, né? Que às vezes o passo que nos leva à fé é quando você chega ao fundo do poço do seu esforço pessoal de tentar se salvar. Depois você tentar, e suas energias forem todas embora, e todas as opções se esgotarem, e você chegar à conclusão: nossa, não há para onde ir, isso não é para mim, é impossível. E aí você vai entender que não depende de você. E aí você vai se entregar ao Senhor, totalmente ao Senhor. É esse o passo que nos leva à salvação. Quando você chegar a reconhecer que para você o caminho da igreja e do evangelho é impossível, esse é o passo. Essa é a diferença, queridos, entre o caminho da perdição e da salvação. O caminho da perdição depende totalmente dos seus atos. O caminho da salvação depende totalmente da graça de Deus. Então diga para o Senhor: Senhor, eu não consigo, eu não dou conta. Por isso que o nome dessa redenção que Deus realiza é salvação. Você está sendo salvo, resgatado. Porque sozinho você não dá conta. Diga para o Senhor: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Aí nesse exato momento o Senhor reveste a sua vida com o poder do Espírito Santo. Quando reconhecemos a nossa incapacidade, somos capacitados pelo Senhor. Quando reconhecemos nossos pecados, somos perdoados pelo Senhor. Quando admitimos nossas fraquezas, somos fortalecidos pelo Senhor. Ora, demorou um pouquinho para Jonas se quebrantar diante de Deus. Tempestade veio. O barco iria afundar. Os marinheiros estavam desesperados. Jonas dormia. Por que Jonas dormia? Porque Jonas estava indiferente.
Então, irmãos, isso aqui é um alerta muito sério. Quando estamos em comunhão com o Senhor, nós nos importamos com as pessoas, nós nos importamos com a nossa vida, nós nos importamos com a nossa família, nós nos importamos com a igreja. Agora, o distanciamento de Deus me leva à indiferença. Sabe, eu passo a não me importar se os meus amigos estão bem ou não. Eu passo a não me importar se a minha família está bem ou não. Eu passo a não me importar com a igreja. Eu passo a não me importar com a minha espiritualidade. E às vezes eu passo a não me importar, inclusive, comigo mesmo, com a minha saúde, com o meu trabalho. Quem não se importa com a vontade de Deus está a um passo de não se importar com mais nada. O outro lado da moeda é que quando eu me importo com a vontade do Senhor, tudo que é importante para Deus, importa para mim. Então, mesmo quando eu estou deprimido, eu sei que a sua vida é importante, porque ela é importante para Deus. Mesmo quando eu não tenho motivos para me importar com você, mesmo quando eu não tenho motivos para me importar com a igreja, eu estou sem nenhuma vontade, zero. Eu me importo com você, porque a sua vida importa para Deus. Eu me importo com a igreja, porque a igreja importa para Deus. Eu me importo com o reino, porque o reino importa para Deus. Jesus foi o ser humano, enquanto verbo encarnado, que mais se importou com o outro. Ninguém tanto amou o próximo como Jesus. E porque Jesus se importou totalmente com as pessoas, todas elas, porque ele se importava com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus era a prioridade na vida dele. O Evangelho, queridos, restaura o nosso relacionamento com Deus. E aí, o Evangelho vai restaurando as relações com as pessoas, com o mundo, porque o Evangelho proporciona um novo significado. A vida tem sentido em Cristo. Note o nível da indiferença que Jonas chegou. Os marinheiros ali tiraram 0 a 1 para ver. Quem saísse no 0 a 1 significava que a culpa era daquela pessoa. Vê como é que Deus até no 0 a 1 age. E tirou. E saiu Jonas. E Jonas não titubeou. Falou, é isso mesmo. Isso tudo está acontecendo por minha causa. Friamente ele confessa. Eu sirvo ao Deus que é criador dos céus e desse mar aí, ó. A única chance de vocês sobreviverem é me jogarem ao mar. E aí, mais uma ironia. Os tripulantes, que não eram israelitas, que não conheciam Deus, eles ainda assim tentam salvar Jonas. Diz o texto que apesar disso, sabendo de tudo, ouvindo Jonas, eles continuam tentando remar. Vão dar um jeito. Mas não tem jeito. Ninguém sabia nessa altura do campeonato que haveria um peixe. Então o Jonas estava dizendo o seguinte, olha, a única solução, a única esperança para vocês é eu morrer. A salvação de vocês está na minha morte. Jonas não se importava mais com a sua vida. E é isso, queridos. Esse é um estado
que a incredulidade, que a desobediência vai nos levando. A gente deixa de se importar com a própria vida. Então, queridos, nós temos aí na história de Jonas 2 problemas principais, né, entre tantas coisas que falamos. Primeiro, é não dar ouvidos à voz de Deus. Jonas ouviu, mas fez o contrário. Segundo, não se importar mais com a vontade de Deus. Eu não sei qual é o seu problema, mas queria convidar você a orar nesse momento, né? Talvez seu momento seja difícil. Talvez você chegou nesse nível aí de Jonas. Nada mais importa. Talvez, se te jogarem para dentro do mar, é lucro. Eu já conversei com pessoas que disseram, se eu morrer, para mim seria uma boa. Eu me livraria de muitos problemas. Mas hoje o Senhor nos chama a um redirecionamento, a uma restauração. Em primeiro lugar, peça ao Senhor, Senhor, eu quero me importar de novo com a sua vontade. Sabe, não é apenas saber o que é para fazer. Jonas sabia. Mas é se importar. Levar a sério. Querer fazer. A despeito de quão difícil pareça. Ainda que o seu chamado seja Nínive. Senhor, eu vou levar a sério a tua vontade, eu vou levar a sério a tua palavra. Eu sei que o Senhor me chama a fazer, eu sei que eu preciso mudar a minha vida. Eu quero levar isso para minha casa, eu quero levar isso para minha rotina, eu quero levar isso para o meu trabalho. Quero me importar com o teu querer, com a tua vontade, com a tua palavra. Que não seja necessário que uma tempestade chegue na sua vida. Mas talvez você já ultrapassou essa parte, talvez você já caiu dentro do mar. Lembre-se que a história não termina aí. O Senhor não desistiu de você. O Senhor está trabalhando na sua vida. Como Ele trabalhou na vida de Jonas. Fale com o Senhor. Senhor, às vezes, ó Pai, na verdade, sempre a nossa relação com o Senhor, ela passa por oscilações. E às vezes a gente tem momentos chegamos a situações críticas, Senhor. Às vezes, espiritualmente falando, chegamos num ponto crítico quando, apesar de sabermos da vontade do Senhor, de forma fria e calculada, resolvemos não te obedecer. Já não nos importamos, ó Pai, com a tua igreja.
já não nos importamos, ó Pai, com nossos irmãos, já não nos importamos com rotinas espirituais, já não nos importamos, ó Pai, com a santidade, já não nos importamos, ó Pai, com a Tua vontade, já não nos importamos com o Evangelho, já não nos importamos, ó Pai, com o crescimento espiritual. E quanto mais nos afastamos do Senhor, quanto menos, ó Pai, nos importamos com as coisas do Senhor, mais o pecado vai prosperando na nossa vida. E a gente deixa de se importar, ó Pai, com a nossa própria vida. Talvez algumas pessoas, ó Pai, que ouçam a Tua palavra, Senhor, nesse momento, estão, ó Pai, em uma situação que elas deixaram de se importar com o Teu querer, com a Tua vontade, com as suas próprias vidas, com as suas famílias. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Restaura o nosso coração. Renove em nós o temor do Senhor. Quebranta-nos, ó Pai, para que possamos novamente desejar Te servir em espírito e em verdade. Restaure em nós o amor, ó Pai, pelo Evangelho, o amor pela Tua palavra, o amor pelas disciplinas espirituais, o amor pelo Teu reino, o amor, ó Pai, pela Tua igreja. Senhor, peço de um modo muito especial, Senhor, para aqueles, ó Pai, que estão nas tempestades, ó Deus. Que talvez, ó Pai, tem vivido já há algum tempo um nível de indiferença, Senhor, que estão, Senhor, atravessando grandes tempestades em sua vida. Ó Pai, em nome de Jesus, resgata, Senhor. Faz por esses irmãos, faz por nós, ó Deus, o que nós não conseguimos fazer. O Senhor levou Jonas ao extremo, para que dentro do peixe, Senhor, ele pudesse orar ao Senhor. Resgata-nos, ó Pai. Resgata-nos, ó Pai, para que possamos, ó Pai, recomeçar, retomar um novo caminho, um novo rumo, uma nova direção na nossa vida. Ó Pai, nos ajuda a nos encher com o Teu Espírito, para quando necessário, Senhor, abençoarmos mesmo aqueles, ó Pai, que nos perseguem, abençoarmos, ó Pai, aqueles que nos fazem mal, abençoarmos, compartilharmos o Evangelho e testemunharmos o reino de Cristo, o Teu amor, ó Pai, para aquelas pessoas, ó Pai, que nos maltratam, nos prejudicam. Que as nossas relações e as nossas reações sejam motivadas pelo Evangelho, Senhor. Se a Tua vontade, Senhor, seja que a gente seja missionário em Nínive, por mais difícil que seja, Senhor, que possamos cumprir essa missão. Ajuda-nos, ó Pai. Renove em nós o Teu temor, a alegria de fazer Tua vontade, o desejo de servir, Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.